Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023, segunda-feira. Nós estamos começando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, sublime peregrino do amor, que sempre estejam conosco, nos amparando, nos intuindo, que os nossos trabalhos corram com toda a tranquilidade necessária, com a harmonia necessária, para que nós possamos obter os melhores resultados. Então, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Marise que faça a leitura da página de preparo da noite de hoje, para nós iniciarmos efetivamente os trabalhos. Por favor. Boa noite. Quando o tédio apareça, parte 1. Quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Se te acreditas amargando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta, de quando em quando, a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria, são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas, a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Provavelmente, alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores que se fantasiam de enfermos para te assaltarem a bolsa, em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificamo-la, porque o mal existe sempre onde lhe queiramos destacar a presença, e, conquanto te roguemos o benefício da prece em favor dos que agem assim, mais por ignorância que por maldade, apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Acompanhe os estudos daqueles cujo corpo se carrega de feridas dolorosas para agradeceres a pele sadia que tiveste a figura, ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, sorvendo angústia e desespero nos resvaladouros da loucura ou da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas dos que foram entregues às meditações da penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro, e partilha os exercícios de saudade e de dor dos que foram abandonados pelos entes que mais amam, a fim de abençoares o pão de tua casa e os afetos que te enriquecem os dias. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Texto lindo, né? Muito oportuno. Final de semana teremos a campanha do quilo, primeira campanha do quilo do ano, tá? E realmente é muito bom a gente estar sempre se avaliando e refletindo sobre os nossos pensamentos, sobre as coisas que a gente às vezes fala sem pensar, né? Os nossos irmãos que estão sofrendo na rua. Uma boa noite para vocês de estudo. Meus irmãos, como a nossa irmã Marisa comentou, né? Vivemos num mundo de provas e expiações, e as provas, elas favorecem a solidificação da nossa resignação,
da nossa paciência, né? E é exatamente sobre esse tema, paciência, que o nosso irmão Alcir vai nos falar hoje. Ele está substituindo nosso irmão José Soares, do Centro Espírita Leon Denis, que por problemas, né, decorrentes da chuva de hoje, não pôde vir. Mas o nosso irmão Alcir, com certeza, nos fará uma brilhante apresentação. Que ele seja muito intuído. Meus irmãos, que Jesus, nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Como o Dionísio comentou, né, hoje nós teríamos o prazer de assistir aqui o nosso irmão José Soares, mas ele ficou impossibilitado de comparecer porque onde ele trabalha a chuva foi realmente intensa. Ele nos pediu desculpa e nós vamos tentar substituí-lo, missão quase impossível, né? Substituir o José Soares, mas vamos trabalhar. O tema de hoje é a paciência, mas antes de entrar no conceito moral do Evangelho, né, eu queria me abstrair um pouco do nosso dia a dia e nós observarmos a nossa caminhada evolutiva de longe, né? Como se nós estivéssemos observando a nossa vida do alto de um monte, né? E a nossa vida é uma trilha, uma caminhada, e nós estamos de longe observando essa nossa caminhada. Por que eu estou propondo isso? Porque nessa nossa caminhada evolutiva, como espíritos imortais, os conceitos evangélicos, evidentemente, não são simples. Porque se eles fossem simples, depois de 2000 anos que Jesus nos legou todo esse conhecimento, nós estaríamos num estado quase de pureza, né? Se nós tivéssemos entendido a mensagem do Cristo e nos comportássemos como ele recomendou. Evidentemente, eu não preciso ser muito enfático, diante da conturbação que a gente vive no mundo ainda, a gente percebe que a gente tem muita dificuldade de incorporar certos comportamentos cristãos. É bem difícil, né? Apesar de parecerem óbvios, a gente lê, mas a gente não entende. Então eu vou fazer um retrospecto dessa nossa caminhada evolutiva. Nós estamos observando a nossa vida do alto do monte, né? E a nossa caminhada, e entender por que nós temos essa dificuldade, né? Por que nós não incorporamos com facilidade os ensinamentos de Jesus e botamos em prática no dia a dia, né? Nós estudamos, lemos, frequentamos a casa espírita, aprofundamos nas mensagens do Evangelho já à luz da terceira revelação e mesmo assim nós temos uma enorme dificuldade de incorporar esses comportamentos, né? A gente fazendo o uso de um conceito pedagógico interessante, né? Bloom era um pesquisador e ele traçou uma taxonomia, né? Uma taxonomia que elenca os verbos, né, que expressam comportamentos, expressam objetivos de aprendizagem, numa hierarquia que, se você não conseguir alcançar a primeira, você não alcança a segunda. Então, ele estabeleceu, para que você possa traçar um programa de ensino, uma série de objetivos e você tem uma escala muito clara, né, que você trabalha o conhecimento, o comportamento e a atitude psicomotora. E nós, na nossa atividade do dia a dia, a gente não consegue superar os verbos mais básicos e apresentar um comportamento diferenciado, né? Então, no tema de hoje do Evangelho é paciência, mas a gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar irrestritamente, né? Mas a gente consegue odiar, a gente consegue ter rancor, a gente, com muita facilidade, mas a gente não tem facilidade de expressar comportamentos ligados ao Evangelho. E por que depois de 2000 anos isso acontece? E eu queria fazer essa análise com vocês e tratar sobre a paciência especificamente, que é o tema da nossa noite, né? Nós vamos ver o seguinte, que nós somos traídos constantemente
pela nossa percepção, né? A nossa percepção é uma traidora. Isso é muito comum, né? A gente pode dar até exemplos básicos do dia a dia, né? Por exemplo, se a gente vai num restaurante e alguém diz para nós assim, ó, esse restaurante é maravilhoso, é espetacular. Você pode ir lá que você vai gostar, o preço é bom, a comida é ótima. Então você já cria uma expectativa lá em cima do que você vai encontrar, né? E quando você chega, a sua percepção diz que não é nada daquilo. Então você se frustra muito. Você se traz e diz, puxa vida, mas porque alguém te disse que era maravilhoso, alguém te disse que era espetacular, e você criou aquela imagem e a sua percepção não disse isso. E a nossa percepção nos engana permanentemente, né? Permanentemente. Eu tenho até um caso pessoal muito interessante. Há muitos anos atrás, eu tinha um Fusquinha velho que eu queria vender e um amigo meu se interessou. E eu coloquei um monte de defeitos que o carro tinha e tal, mas ele assim mesmo insistiu e comprou. E passado alguns meses ele se encontrou comigo, nós fomos almoçar juntos, e ele falou assim, confessa para mim, por que você não queria vender o carro para mim? O carro é ótimo e você botou um monte de defeito. Eu falei assim, excelente, eu gostei de ouvir isso. Esse era o objetivo. Eu não queria que você pensasse que eu te enganei em nenhum momento. Você acha que eu não queria vender o carro para você, que o carro é maravilhoso. Então temos um pacto aí. Eu lhe vendi que ele era ruim, você achou maravilhoso. Então essa percepção das coisas no dia a dia nos atrapalha muito, porque ela nos trai. E como nos trai? Como é que isso funciona, né? A história da humanidade, né? Nós, seres humanos, tivemos a certeza em algum momento da nossa vida que a Terra era o centro do universo, né? A Terra era plana, nós tínhamos certeza. Passamos milhares de anos pensando que a Terra é plana, a abóbada celeste era um teto em que tinham luzes que Deus acendia para enfeitar as nossas noites, e nós passávamos ano, entrava anos e tínhamos certeza que aquilo era a verdade absoluta. Depois a gente chegou à conclusão, numa evolução do conhecimento, que o Sol era o centro do universo e a Terra girava. Foi um escândalo, né? Assim, como? Isso é impossível. A Terra é plana, não é redonda, e o Sol não pode ser o centro do universo. Depois nós chegamos à constatação que o Sol não era o centro do universo, a Terra não é plana e a nossa galáxia era muito importante. E depois nós viemos a descobrir mais tarde que a nossa galáxia não é muito importante, a Terra é só mais um planeta em bilhões de planetas, milhares de sols só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, e a gente começou a ter percepção um pouco diferente da vida. Na nossa vida como espíritos imortais, e principalmente quando nós estamos encarnados, nós somos traídos o tempo todo pela nossa percepção, porque nós temos dificuldade de nos ver como seres imortais. Nós sempre nos vemos como seres encarnados que têm uma vida limitada e vamos desencarnar a qualquer momento e vamos acabar, né? É a visão nihilista, materialista da vida. E isso não é verdade. Nós vamos continuar existindo após a perda do corpo físico, assim como existíamos antes dessa encarnação. Então, nós temos diversas experiências de vida pregressas antes dessa encarnação e vamos ter. Se nós não incorporarmos esse conceito ao nosso dia a dia, à nossa percepção da vida, os ensinamentos de Jesus ficam muito difíceis de serem entendidos, né? Assim como erroneamente nós percebíamos e achávamos que a Terra era plana, nós ainda achamos que nós somos a matéria que está aqui, né? Que nós somos esses seres, que esse papel que nós vivenciamos nessa encarnação é o derradeiro da nossa vida. Não é o derradeiro, não é o primeiro e não será o último. Então, nós tivemos milhares de vidas anteriores a essa e teremos milhares de vidas posterior a essa. Então, os eventos
cada evento da nossa vida presente é uma foto de um filme muito longo, né? Esse filme muito longo é a nossa escalada evolutiva. E como é que é essa escalada evolutiva do homem, né? Como que foi esse processo nosso de evolução para chegarmos aonde nós estamos aqui agora, né? Nessa fase hominal? Nós não podemos esquecer que nós fomos criados simples e ignorantes e por milhões e milhões de anos caminhamos para chegar à fase hominal. E a gente acha que isso foi rápido, instantâneo e que aconteceu sem nenhum processo mais complexo. E eu queria fazer uma análise dessa caminhada evolutiva, né, nossa, para chegarmos ao Homo sapiens, e eu peguei alguns aspectos interessantes, por exemplo, sobre a vida no planeta Terra, né? A gente tem uma ansiedade, uma angústia enorme com a situação planetária, o que é lógico e é importante nós termos, né? E é o momento que nós estamos vivendo. Mas se nós formos pesquisar a vida no planeta Terra, do ponto de vista geológico, nós tivemos 5 eventos de extinção em massa no planeta Terra ao longo dessa caminhada. 5 eventos. Hoje, com toda essa diversidade que nós ainda temos de flora e fauna, 98% dos seres vivos do planeta já desapareceram. 98% dos seres vivos que existiram algum dia no planeta desapareceram. Então, vamos só para efeito didático, né? Não precisamos aprofundar isso, a observar. Eu vou citar nomes geológicos, de períodos geológicos do planeta Terra, né? Então, há 440 milhões de anos, nós tivemos um evento de destruição em massa que matou 85% dos seres que viviam até então. Então, a gente vai vendo que a vida não é tão simples e linear quanto a gente pensa, né? Então, nós tivemos, chama-se Ordoviciano, é muito antigo, 440 milhões de anos. Depois, um pouco à frente, no Devoniano, 370 milhões, nós tivemos um outro evento de extinção em massa, em que tudo que existia de vida no planeta desapareceu, 80% da população dos seres, dos animais, das plantas desapareceram. Depois, no Perminiano, nós perdemos, nessa época, um efeito catastrófico, em que 95% de toda a vida no planeta desapareceu. Isso são dados científicos, né, pesquisados por geólogos, arqueólogos, em que se comprova esses eventos, né? No Triássico, há 200 milhões de anos, nós tivemos de novo um evento de destruição em massa, em que 75% aproximadamente da vida desapareceu, e o mais famoso, que todo mundo conhece por causa dos desenhos animados, no Cretáceo, há 65 milhões de anos, quando todos os dinossauros, 100% dos dinossauros foram extintos no planeta Terra. Naquela ocasião, há 65 milhões de anos, nós perdemos 85% da vida planetária naquele acidente. Então, a gente vê que a vida no planeta Terra, ela não é tão linear quanto a gente chega a imaginar, né? Quando a gente senta na televisão, fica vendo assim, a gente acha que tudo está sob controle, não está bem sob controle. E alguns eventos desses, né, são fundamentais para a nossa evolução. Segundo as teorias científicas, se não tivesse havido a destruição de todas as espécies de dinossauros há 65 milhões de anos atrás, talvez não tivesse sido possível a aparição da vida na forma que nós temos agora, a forma Homo, né? Homo sapiens, da família Homo sapiens. Que nós surgimos, né? A família do homem, nessa fase hominal, e se você não pode esquecer que quando nós reencarnamos no planeta Terra, na fase hominal, nós já demos uma caminhada de milhões de anos, né? Do mineral ao animal
animal até chegarmos à fase hominal. E aí a gente fala da espécie Homo, né? Os homens, os seres humanos. E a gente pensa o seguinte: puxa, nós evoluímos dos macacos, dos australopitecos, chegamos à forma humana e vamos galgando essa evolução contínua. Também não é assim e também não é fácil assim. Segundo pesquisas arqueológicas, existiram, né, o Homo habilis, que foi a primeira espécie humana a habitar o planeta e está documentada, viveu há mais ou menos 2,2 milhões de anos. Então, há 2,2 milhões de anos, reencarnamos no planeta Terra num corpo, né, hominal, como seres humanos. O Homo habilis viveu na África e morreu nesse período. E, sucessivamente, diversos homos, né, espécies humanas, sobreviveram. A gente pensa assim, eram os macacos, os australopitecos e nós, humanos. Existiram 21 espécies de homens, de características diferentes no planeta Terra. Por exemplo, a gente ouve falar toda hora dos neandertais, né? Os neandertais tiveram um papel importantíssimo no planeta, começaram a habitar toda a Europa e a Ásia há 250 milhões de anos atrás. Você vê que a gente está falando de milhões de anos, nós não estamos falando do que foi ontem, antes de ontem, 250 milhões de anos atrás, e por um fenômeno inexplicável ainda, há 30 mil anos atrás, eles desapareceram. E, a partir daí, o Homo sapiens, que somos nós, descendentes do Homo sapiens, sobreviveram no planeta e hoje nós ocupamos o planeta todo. Então, esse processo não é um processo linear, simples, tem regras e tem processos de aprendizagem complicadíssimos, né? Por que determinadas espécies Homo desapareceram? Porque tudo isso era importante nesse nosso crescimento, nessa nossa caminhada, como espíritos imortais. Eu estou contando essa história longa para nós percebermos que a nossa vida como nós estamos hoje não começou antes de ontem, ela começou há milhões de anos atrás, e há milhões de anos atrás nós vamos reencarnando e encarnando num processo de burilamento permanente. Então chegou o ponto de nós não perguntarmos, depois de toda essa evolução que nós fizemos, por que nós não conseguimos expressar aqueles comportamentos que Jesus nos recomendou na sua vida? Por que nós, humanidade, né, a gente liga o jornal de manhã, até eu desligo, não ligo mais, porque é tanta desgraceira que não dá para tomar café da manhã assistindo o jornal, né? Por que o ser humano se comporta assim? Essa é a pergunta. Não é tão óbvio o ensinamento de Jesus, não é tão claro o ensinamento de Jesus, por que nós não conseguimos, no dia a dia, ter esse comportamento? Que fenômeno é esse que nos impede de incorporar à nossa personalidade esses comportamentos tão desejados, né? E aí, voltando à nossa análise, olhando a nossa caminhada do alto do morro, né, o caminho que nós estamos traçando, a gente vai ver que a nossa vida muda e muda radicalmente muito recentemente, né? Porque nós estamos falando em seres que viveram no planeta Terra há milhões de anos, há 30 mil anos, há 40 mil anos, e nós achamos que isso tudo começou há muito tempo. Não, começou ontem, né? Por quê? Vamos ver lá. O ser humano, nesse período todo que eu descrevi, né, desses diversos personagens na evolução humana, nós estávamos na Era do Gelo. E o homem faz, há 50 mil anos, uma primeira conquista tecnológica importantíssima na sua evolução. Ele consegue produzir e controlar o fogo, né? Que parece uma coisa simples, a gente risca o fósforo e tal, mas controlar e produzir o fogo era muito difícil. Isso a gente fez há 50 mil anos atrás. O segundo salto que nós demos tecnológico importante foi há 10 mil anos atrás, quer dizer, 40 mil anos, para nós começarmos a domesticar plantas e animais. Começamos a ser seres agrícolas sedentários.
Demorou 40 mil anos para a gente aprender uma coisa básica. E que outro grande avanço nós demos? 5 mil anos depois, nós descobrimos a roda, que foi um evento fundamental na nossa evolução, e começamos a trabalhar na metalurgia. Então, essas coisas vão acontecendo em períodos de tempo muito longos, elas não dão saltos. E nós vamos incorporando. Qual é o objetivo desse processo reencarnatório? A reencarnação é a lei de justiça mais importante que nós temos. E é após encarnação e encarnação que nós vamos incorporando novos padrões morais e intelectuais. Então a gente vem acumulando padrões intelectuais importantes que nos levaram a essa situação que nós estamos hoje de vida, mas não conseguimos incorporar os valores morais. Essa é a nossa diferença, esse gap aí. E por que não conseguimos? Porque essa mensagem tão clara do Cristo não é possível de ser absorvida por nós, porque nós não conseguimos nos ver como seres eternos. É o problema da percepção. Nós achamos que nós vamos morrer amanhã de manhã e vai acabar tudo. E nós achamos que nós começamos essa vida do nada. Não, nós começamos essa vida já com uma bagagem enorme de coisas que fizemos no passado. Essa é a diferença. Na hora que a gente consegue incorporar esse conceito, a gente consegue incorporar o entendimento do Evangelho de Jesus. Porque Jesus, quando nos falou, e aqui no texto nosso, no capítulo 9, item 7, né, uma mensagem de Ávares, da cidade de Ávore, de 1862, o espírito comunicante que não se identifica diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como a gente entende isso? Ninguém quer sentir dor, né? Ninguém fica feliz, né? E a gente sabe que o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que sofrem, porque deles é os reinos do céu. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ora, o que nós queremos? Quais são as nossas metas e objetivos? Nós não queremos ter dor. Nós não ficamos felizes com a dor. Mas a mensagem sobre paciência diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E veja bem, não envia a qualquer um. Ele envia a dor para os seus eleitos. Aqueles que sofrem são os eleitos. Então, a gente tem uma dificuldade de internalizar o conhecimento de Jesus. E ele diz mais nessa mensagem: perdão aos que são instrumentos da nossa dor. E eles fazem para testarem a nossa paciência. Então, esse espírito comunicante nos recomenda mais quanto à paciência. Ter muita paciência e resignação e tolerância com aqueles que nos fazem sofrer. Porque a dor é uma bênção de Deus. E enquanto a gente não entender isso, forem só palavras vazias, e a gente não incorporar isso no nosso coração, a gente nunca efetivamente vai entender a mensagem do Cristo e vai se comportar como nós desejaríamos que nós nos comportássemos. E por que não fazemos isso? Porque nós vemos a nossa vida não como estágio de aprendizagem e crescimento, esse estágio milenar, né, que a gente vem encarnação após encarnação, encarnação após acumulando conhecimento. Cada passagem no planeta Terra, cada evento na nossa encarnação tem uma razão muito clara para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Aí quando nós entendermos isso, puxa vida, então peraí, eu sou imortal, tive milhares de vidas antes, vou ter milhares de vidas depois. E cada coisinha que eu vivo nesse pedacinho de tempo, porque 50, 70, 80, 90 anos diante da eternidade é nada. É nada. Concordam comigo? Então, qual o objetivo desse evento? Por que eu passo por essa prova?
E aí a mensagem diz: as provas são uma bênção de Deus para os seus eleitos. Então nós, à luz do Evangelho, que sofremos, devíamos nos regozijar por isso, porque Deus está testando a nossa paciência, resignação e nos dando oportunidades de sairmos melhor dessa encarnação do que entramos, mais aperfeiçoados. É uma dificuldade muito grande, porque se essas verdades do Evangelho fossem claras, nítidas para nós praticaríamos elas sem nenhuma dificuldade. Mas nós temos muita dificuldade, por isso não praticamos. E não praticamos porque não entendemos a realidade da vida. Nós não olhamos a nossa vida sob essa visão panorâmica de fora, que nós estamos caminhando numa caminhada evolutiva, né? Eu sempre cito nesses casos da encarnação um exemplo hipotético que eu criei, que é: você vai correr uma maratona, né? Quem corre, né? Eu não corro, não sou corredor, mas quem corre sabe a dificuldade de correr uma maratona. É exaustivo, é muito cansativo. São 42, não sei quantos quilômetros que você tem que correr para fechar a maratona. Imagina que você está correndo a maratona, correu já os 42 quilômetros e faltam 100 e poucos metros, mas você está sofrendo muito, está sentindo muitas dores no corpo, muitas dores na perna, muitas dores nas juntas. Faltam 100 e poucos quilômetros para acabar aquela prova e tem a torcida do lado. Nós somos a torcida do lado. O que nós falaríamos para o cara? Desiste disso, senta aí, descansa, ou corre mais os 100 e poucos metros, mesmo sofrendo muito, e termina a sua prova. Qual a recomendação nossa como torcedores para esse corredor? Continuar, não é? Continuar. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa caminhada. O sofrimento, ele não tem o objetivo de nos punir e nos sentenciar. O sofrimento, ele tem o objetivo de aprendizagem. Essa que é a diferença. Quando nós percebermos que essas lutas de cada um de nós, cada um com a sua peculiaridade, são exercícios de aprendizagem, são aperfeiçoamentos morais e intelectuais. Aí a gente começa a entender a visão do Cristo. A gente começa a entender porque ele diz: bem-aventurados que sofrem. Porque fica claro, eu sou eterno, estou numa corrida de eternidade, 50 anos, sofreu 10, sofreu 5, sofreu 3, não importa. O importante é o que eu vou ganhar ao final dessa caminhada. Quando eu desencarnar, como é que eu vou estar? Muito melhor do que eu estou hoje, cada vez mais próximo da felicidade. Porque os espíritos puros são espíritos muito felizes. São felizes porque se depuraram. E nós estamos nesse processo de depuração, nesse processo de aperfeiçoamento contínuo. E esse é o nosso desafio, entender as verdades do Cristo à luz da realidade, não deixar a nossa percepção nos enganar. Não podemos ficar naquela coisa achando que o mundo é plano. Não, ele não é plano. E nós não somos mortais, nós somos imortais. Nós somos espíritos, nós não somos o corpo físico. O corpo físico é uma vestimenta que nós utilizamos nesse momento para podermos vivenciarmos a persona, esse personagem que nós estamos aqui habitando. Nós já fomos todo tipo de coisa, né? Encarnações passadas, já fomos homens, mulheres, nascemos fora do Brasil, dentro do Brasil, fomos de todas as classes sociais, porque o que está importando para nós é irmos acumulando conhecimento, acumulando novos comportamentos, acumulando novas virtudes, né? Diz as duas asas alvinitentes da angelitude, é a moral e a inteligência. E isso que nós fazemos permanentemente, né? Kardec, quando pergunta aos espíritos como é que se você vai chegar a espírito puro, quando você tiver aprendido tudo que está disponível do conhecimento, e nem nesse nosso conhecimento, e quando você tiver aperfeiçoado a sua moral ao extremo. Jesus é um exemplo de angelitude, né? Jesus
ele deu uma prova. E você vê, Jesus não escreveu, ele se comportou. É isso que a gente espera de nós, né? Que a gente venha a se comportar de forma cristã. E a gente, nesse afã, nesse frenesi da vida moderna, nós achamos que tudo já está estabelecido há muito tempo. Eu tenho um fato muito interessante que eu gosto. Kardec faz um comentário que está em Obras Póstumas, que um dos sintomas da evolução da humanidade, né, da mudança da humanidade, nessa mudança de mundos de provas e expiação para mundo de regeneração, era a evolução das telecomunicações. E ele, em 1860 e poucos, exemplificava a invenção de Samuel Morse, que era o telégrafo com fio. Telégrafo com fio, era uma grande... Você imagina hoje, se a gente... Não sei se vocês são novos, né? Principalmente as senhoras, são todos novinhos, mas meu pai viajava e ele mandava um telegrama. Aí chegava um telegrama. Cheguei bem. Beijos, pá. E não podia escrever muito, porque cada letrinha apagava, né? Então era aquilo tudo conciso, né? Mandava telegrama de casamento. Feliz, aos nubentes, pum, acabou. Era a mensagem. Telégrafo, naquela ocasião, Kardec usando como exemplo de evolução tecnológica, a gente pensa assim, puxa, mas a humanidade evoluiu tecnologicamente muito, recentemente, né? Se a gente pega essa história, por isso que eu fui lá atrás, falar dos neandertais, do Homo sapiens, né? Do fogo, da roda. Nós, seres humanos, nessa nossa fase já chegando aqui após a Idade Média, se a gente for pegar lá, ano 900, o ano entrava, nós estávamos andando, locomovendo de cavalo, iluminando a casa com velas e tochas. No ano 1000, a gente andava de cavalo e iluminava a casa. No ano 1100, no ano 1200, no ano 1300, no ano 1400, no ano 1500, no ano 1600, a humanidade não deu um passo para frente. Século XVIII, começa a Revolução Industrial, a gente começa a usar máquinas a vapor e começa uma transformação na vida da gente. Século XIX, século das luzes, né? Aí a gente tem o telégrafo de Morse, tem Kardec, a gente tem a luz, a gente tem a fotografia, a gente tem os primeiros balões, tem os primeiros carros. Século XIX começa uma grande mudança. E século XX, que foi ontem, a grande transformação tecnológica da humanidade. Foi ontem. Porque nós já estamos encarnados nesse planeta, de encarnação em encarnação, né, como a gente pode observar, há milhares de anos. Então, tudo isso que é do mundo moderno, que nos dá esse frenesi, essa ânsia de que amanhã tem que fazer tudo agora, aconteceu ontem. Essas conquistas tecnológicas, eu me lembro que coisas que eu cheguei a usar, fax, quem usa fax hoje em dia aí? Quem usa fita cassete, né? Começou e acabou, né? Nem CD se compra mais. A gente compra disco de vinil porque é saudosista, mais nada, porque não serve também para nada. Até eu vi um restaurante que usa como apoio de prato, aí põe na mesa, você usa como apoio de prato, só serve para isso. A gente pensa, puxa, está tudo tão moderno. As coisas surgem e acabam e morrem numa velocidade brutal. Nós estamos num processo de transformação. Então, nós fizemos grandes conquistas intelectuais, mas agora nós estamos na fase de fazer as grandes conquistas morais. Nós temos hoje os instrumentos e o conhecimento para fazer as grandes conquistas morais. E as grandes conquistas morais só vão ser possíveis se nós entendermos a lógica do Evangelho. E a lógica do Evangelho está suportada na vida eterna. E Kardec, através da codificação, nos descortinou esse conhecimento, né? Os nossos irmãos nos passos nos deixaram essa mensagem maravilhosa, esse legado compilado por Kardec. Então você pega o Livro dos Espíritos, está tudo lá.
Você pega o Evangelho, está tudo lá, né? Capítulo 2 do Evangelho, quando Jesus é levado a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos diz a ele: você é Deus. Ele falou: tu o dizes, o meu reino não é deste mundo. Jesus não tremia, não se apavorava, não se curvava a nada, porque ele tinha certeza da eternidade. Como tinham os primeiros cristãos que iam para a arena e se sacrificavam alegremente, porque eles tinham certeza da vida eterna. Eles tinham certeza que aquilo era uma passagem de um pequeno momento daquela encarnação. Então, tudo que a gente vivencia, que parece que é definitivo na nossa vida, é um pequeno detalhe de uma caminhada evolutiva gigante que nós estamos fazendo. Mas nós temos que incorporar esse conceito. Esse conceito é fundamental. Sem ele, tudo fica difícil, né? Se a gente pensa que a vida é essa vidinha do dia a dia, a gente é levada pela lógica materialista de levar vantagem em tudo, de ser melhor, né? Levar vantagem sobre o outro, de vingança, né? Vocês veem como a gente acredita em vingança, ódio, rancor. Faz o filme aí, lança aí o filme importante aí, o Vingador Mascarado 3, o Hulk, não sei o quê. O cinema lota, porque a gente acredita nisso, né? Justiça pelas próprias mãos, tá no nosso íntimo, né? Do nosso processo evolutivo. Nós nos libertamos disso até hoje. Até hoje a gente acredita nessa coisa de nós irmos lá e sermos os Vingadores, né? Tem até uma historinha para criança, os Vingadores, não tem um bonequinho, então. Vingador de quê? Você é libertador, libertador de si mesmo, libertador desses grilhões que te mantêm preso ao planeta, sofrendo, num ciclo interminável de dor e sofrimento, porque nós não libertamos dos erros do passado e continuamos, encarnação após encarnação, cometemos exatamente os mesmos erros, né? E paciência, diz o dicionário, não é Kardec, paciência é a qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Resignação. Virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma. Aguentar com tranquilidade. Aguentar com tranquilidade uma eventualidade. E por que o dicionário nos diz isso? Né? Inspirado, ele está nos transmitindo o comportamento que Jesus sempre nos recomendou. Quando eu começo a ver a minha vida, os eventos da minha vida, as relações da minha vida como necessárias ao meu crescimento pessoal, que são detalhes de uma vida infinita e servem simplesmente para me ajudar nessa caminhada evolutiva, nós começamos a ver os problemas de forma diferente. Aí vemos os desafetos de forma diferente, vemos as doenças de forma diferente, vemos as nossas dores de forma diferente, começamos a perceber o mundo com outros olhos. São os olhos do Cristo, são os olhos que nos levam a nos transportar para um mundo melhor e entender que nós, como espíritos imortais, estamos nesse planeta para sair daqui um pouco melhor do que entramos. Nós temos uma missão, né? Cada espírito que reencarna assume compromissos de aperfeiçoamento moral e intelectual. São compromissos importantes para nós, né? André Luiz nos comenta que os completistas são poucos, né? Os completistas são aqueles que cumprem os compromissos que assumiram ao reencarnar. Esses são poucos. E aí a gente não sabe por que volta de novo e volta de novo, né? Numa vida interminável. No Oriente, principalmente no Tibete, vocês já viram isso em filme, eles usam um tamborzinho com dois êmbolos, duas cordinhas com uma bolinha, e eles ficam batendo assim, tac, 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 tac. Vocês sabem o que é isso? O que isso simboliza? É o ciclo interminável de reencarnações que nós temos porque não nos melhoramos. E ficamos tac, 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 vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E dependendo dos compromissos que a gente tem assumido, a volta pode ser pior que a anterior e aquela coisa terrível. Como que termina isso? Como que nós damos um basta nesse processo? Por uma vontade própria.
por um desejo de transformação. Então, nós já temos conhecimento suficiente e clareza suficiente para fazermos uma opção de um novo padrão de comportamento moral compatível com o Evangelho. E aí vocês vão ver como o mundo começa a se transformar, como tudo fica mais fácil na hora que a gente entende qual é o nosso papel no planeta Terra, o que nós estamos fazendo aqui e o que nos cabe fazer na eternidade como espíritos a caminho da luz. Muito obrigado, meus irmãos.